Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai começar a ler o livro de Oséias. O livro de Oséias é um livro relativamente curto, ele tem 14 capítulos e ele é o primeiro livro da etapa final do Antigo Testamento, que é a parte dos profetas menores. Então, se a gente olhar aqui, na sequência dos livros bíblicos, nós temos de Gênesis a Deuteronômio os livros de Moisés, depois temos livros históricos de Josué até Ester, com Josué assumindo o posto de Moisés na entrada da Terra Prometida, passa por todo o período dos juízes, depois dos reis até o exílio assírio, o exílio babilônico e o retorno para a terra de Israel. Então, desde Josué até Ester, você tem todas as histórias que nós conhecemos em forma de narrativa. Aqui, de Jó até Cântico, livro de Cântico dos Cânticos, nós temos os livros sabedoria, sapienciais, né? Depois nós temos os profetas maiores, Isaías até Daniel, e agora, a partir de Oséias, nós temos os profetas menores. Então, de Oséias até Malaquias, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 profetas menores, ok? Bom, o livro de Oséias tem uma peculiaridade, né? A mensagem que Deus comunica está estritamente ligada com o contexto familiar de Oséias. Nós vamos ver aqui nos 3 primeiros capítulos o drama que Oséias viveu e como esse drama se conecta com a mensagem que Deus quer comunicar ao seu povo, tá bom? Bom, em que momento e em que local Oséias profetizou? Voltemos aqui ao nosso quadro. Temos aqui a tabela cronológica. Do lado direito, azul, temos o Reino do Norte. Do lado esquerdo, amarelo, temos o Reino do Sul e a contagem do tempo. Bom, Oséias, o profeta Oséias está aqui. Ou seja, ele viveu aqui por volta do ano 750 a.C. até o ano, melhor dizendo, ele profetizou, né, entre o ano 750 e o ano 725 aproximadamente aí. Tá? Se você for pesquisar, talvez você encontre datas próximas, tá bom? Ele pega aqui, o período que ele profetiza abarca uma série de pequenos reinados aqui, né? Já é a derrocada do Reino do Norte, e ele prega contra a idolatria e a injustiça social. Nós vamos ver aqui profecias muito pesadas sobre como o povo deixou de cuidar do grupo de pessoas mais fragilizadas, né? Bom, então vamos à leitura de Oséias. Hoje vamos ler os 3 primeiros capítulos. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, com essa descrição é possível localizar o período em que Oséias, o profeta Oséias, esteve falando em nome de Deus. Versículo 2. A mulher e os filhos de Oséias. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá
e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Olha só. Deus manda ele ir e se casar com uma prostituta porque Israel havia se prostituído, havia se desviado do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú por causa do sangue derramado em Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então, o nome do filho deveria ser um nome que indicaria o juízo de Deus contra o seu povo de Israel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: ponha nela o nome de Lo-Ruamá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Jezreel, aqui não tem o significado. Aqui Lo-Ruamá, se não me engano, na Ara tem uma tradução nesses nomes. Significa que não recebeu compaixão. Então vamos lá. Ponha nela o nome de Lo-Ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, para a casa de Judá, eu terei compaixão e os salvarei pelo Senhor seu Deus. Porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-Ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz um filho, e o Senhor disse: ponha nele o nome de Lo-Ami, que significa não meu povo, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. A futura grandeza de Israel. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Temos aqui, no meio de um anúncio de desgraça, o anúncio de esperança e de salvação. Capítulo 2. Chamem seus irmãos de Ami. Ami significa meu povo. E suas irmãs de Ruamá, que significa que recebeu compaixão. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua, como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta, pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, e a minha lã e o meu linho, e o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinho, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho.
Tirarei dela a minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, as festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: Este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso, e se enfeitou com os seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua mocidade e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará mais meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra. A terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo, na terra, e terei compaixão de Lo-ruamá. E para Lo-ammi direi: Você é o meu povo. Ele responderá: Tu és o meu Deus. Então aqui nós vemos Deus falando a respeito do seu povo como se fosse uma mulher. É uma ilustração, uma maneira de Deus comunicar a respeito da sua mensagem. Então, em princípio, ele fala que ela se prostituiu, que ele, portanto, a abandonou, mas chegaria o dia em que ele a atrairia novamente e a restauraria completamente. Capítulo 3 diz: O Senhor me disse: Vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Esses bolos de passas são bolos oferecidos aos deuses da fertilidade. Acreditava-se que podiam dar boas colheitas. Então, eram idólatras e ofereciam essas coisas para os deuses, acreditando que eles fariam alguma coisa por eles. Assim, bom, a gente vê aqui, tudo indica aqui que ele se casou com Gomer, teve filhos com Gomer e ela o abandonou. Ela voltou à sua prostituição. E ele então é chamado por Deus para ir outra vez a ela, que é adúltera. Assim como o Senhor iria novamente restaurar Israel. Então, ele deveria ir novamente. E assim foi ele. Assim, olha só, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada.
Parece que o estado imoral de Gomer era de tanta depravação que ela chegou a se vender como escrava sexual. E ele precisa comprá-la, pagar um preço. Um preço que para nós aqui é difícil a gente calcular, não tá aqui em reais, né? Mas certamente uma quantia altíssima, um preço alto. Deus paga um preço alto pelo seu povo. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por muito tempo. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem, e eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Esse capítulo 3 é minúsculo, tem apenas 5 versículos, mas uma grandiosa mensagem. Vale a pena meditar aqui nessas palavras. Deus manda Oséias voltar, restaurar seu casamento com Gomer, fala para ela ficar aguardando ele, sem se entregar a homem nenhum. E isso significa o que está aqui nos versos 4 a 5, porque o povo de Israel ficaria muito tempo sem essas coisas. Mas enfim, voltariam, buscariam o Senhor, nos últimos dias se aproximariam do Senhor Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos pelas profecias de Oséias, por elas terem sido registradas e preservadas para nós até hoje. Te agradeço, ó Deus, por ter chegado até aqui na jornada de leitura bíblica com meus irmãos. Senhor, a mensagem de Oséias é muito impactante. Ao meditarmos nessas palavras, nós sentimos certo pesar dentro de nós, porque parece um absurdo, parece uma coisa muito estranha o Senhor mandar ele se casar com uma prostituta, ter filhos com ela, depois ela se vender para outros homens e ele ter de voltar lá e recomprá-la. Isso tudo simbolizando o tamanho do teu amor por nós, pelo teu povo, pelo Israel espiritual, povo por quem o Senhor pagou um alto preço. Senhor, nos ajuda a viver com gratidão no nosso coração, por conta de tamanho amor que o Senhor dedicou a nós. Nos ajuda a sermos fiéis a Ti, Pai, e não nos prostituirmos com outros deuses, não nos voltarmos para os nossos antigos pecados. Nos ajuda a permanecer aguardando o Senhor, esperando em Ti, até o último dia, quando o enlace eterno de Cristo com a sua igreja será realizado. Assim oramos em nome dele. Amém. Muito bem, essa foi a leitura de hoje. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.